Prefeito Marcelo Arruda, presidente da AMAL, que está nos atendendo neste momento. Bom dia, prefeito e presidente, muito obrigado por nos atender neste momento. Muito bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tchê Erechim. Uma alegria sempre poder participar da tua programação, Evandro. Prefeito, eu estou em busca de maiores informações sobre a previsão de que alguns municípios estão preparando uma paralisação agora para mostrar à população preocupados com a queda de arrecadação dos municípios. Então eu tentei contato com o presidente da FAMURS, estamos em contato também para tentar agendar uma entrevista, mas quero lhe utilizar, né, para saber do senhor quais as informações que tem por parte das associações de municípios sobre esta paralisação e também o motivo dela, prefeito. Bem, Evandro, aqui na nossa região em específico ainda a paralisação não chegou a esse ponto. Mas a problemática de arrecadação está batendo todas as portas, né? O que acontece, Evandro e ouvintes da Rádio Tchê Erechim? A receita dos municípios deste ano 2023, ela está dando igual a 2022, seja o repasse do FPM do governo federal e seja o ICMS do governo estadual. E as despesas todas subiram, teve reajuste de funcionalismo, o custo de combustíveis, né? Outro dia voltou de novo aí 20% no diesel, que impacta todos os municípios, né? O principal combustível utilizado aí pelas secretarias, seja caminhões, máquinas, ônibus, enfim. Os demais custos, né? Todo mundo sente aí também no dia a dia, o custo para manter a máquina aumentou em 15%, 16%, podemos dizer. E a nossa receita dos municípios está igual a 2022 e agora... Mês passado tivemos uma queda de 8% no repasse do FPM, que é o recurso que vem do governo federal, e esse mês aqui de agosto também já tivemos uma queda de 5%. Vamos ver amanhã o repasse, quanto vai ser, para ver se vai se concretizar a queda ou se vai dar igual a 2022. Então, com certeza, os municípios, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a gente está tendo relatos aí da Confederação Nacional dos Municípios, vão ter dificuldade para fechar as contas, para pagar todos os seus compromissos, para honrar os investimentos em folha de pagamento, saúde, educação, enfim. Nós aqui na região, os municípios estão tendo, a gente já vinha conversando a nível de AMAL, os prefeitos já vêm há 2 meses tomando medidas para contenção de gastos, para manter a saúde e a educação, que é a prioridade, Evandro, manter os percentuais obrigatórios, que é 15% para a saúde, 25% para a educação, a gente vai continuar atendendo, e já tomou medidas, alguns criando turno único, outros enxugando alguns contratos, algumas despesas para não ter o problema final do ano. Mas muitos prefeitos preocupados, porque a arrecadação cai e a tua despesa se mantém igual, né? E teve o crescimento aí, a gente vinha num ritmo muito, muito forte de crescimento da receita, e a economia não é só Brasil, o mundo ainda está engatinhando, muitos problemas e acaba refletindo na arrecadação de impostos, né? Mas, prefeito, aí o senhor traz 2 informações. Vamos lá, o fundo de participação, ele basicamente é o bolo tributário que é recolhido pelo governo federal, né? E aí cada município, conforme o seu tamanho e tal, tem um percentual desse bolo. Né? Tem uma fatiazinha lá deste bolo. Se o fundo de participação está vindo a menor, é verdadeiro afirmar que o governo federal está arrecadando menos, e se consequentemente está arrecadando menos é porque a atividade industrial, comercial, enfim, que gera os impostos estão desacelerando, é isso? Realmente é a economia, né? A economia ela ainda ela está voltando aos poucos, né, Evandro? Ela não está no ritmo acelerado, né? O agronegócio agora deu uma freada, né, com a queda dos produtos, então isso gerou menos arrecadação. Se tinha um milho, por exemplo, que valia R$ 80, agora caiu para 50. O soja que chegou a bater R$ 200, caiu para 130. Outros segmentos da economia acabam reduzindo, e claro, o governo federal fez alguns incentivos para movimentar a economia, mas ele acabou cortando em alguns tributos que são compartilhados com os municípios, que é o imposto de renda, né, e o IPI. Enquanto nós conversávamos aqui, eu estou olhando o terceiro decênio, que seria o pagamento amanhã, que vai acontecer o repasse do FPM para os municípios, vai fechar então uma queda de 7,95% a menos do comparado com 2022.
então o bolo que é dividido com os municípios, então nós vamos ter novamente uma queda de quase 8% de repasse para os municípios. E é isso que está impactando e dificultando a vida de muitos gestores. São 5 mil municípios pelo Brasil, 497 aqui no Rio Grande do Sul. E, então, com certeza, aí começa a acender a luz vermelha e os gestores se preocupam, né? Porque ninguém quer cortar serviço, ninguém quer cortar a atendimento para a nossa população e tem dificuldade. Com certeza vai precisar de um socorro do governo federal aí com algum auxílio no final do ano para todo mundo poder conseguir cumprir 13º, conseguir cumprir todo o pagamento que a gente vinha num orçamento previsto e ele não está acontecendo. Prefeito, nós estamos aqui conversando com o prefeito Marcelo Arruda, que é presidente da AMAL, que gentilmente nos atende nesta manhã, para quem está só no rádio, né? Porque a gente tem que cuidar, a gente está com imagem pelo YouTube, o prefeito aqui, eu estou ouvindo aqui, mas tem gente nos acompanhando só pelo rádio, pelo aplicativo do celular, saber com quem nós estamos conversando. Eu citei logo cedo de que muitos municípios, eles não têm no fundo de participação e no retorno do ICMS as suas maiores fontes de receita. Né? Você pega municípios maiores que têm fonte de receitas próprias, né? Como é o caso de Erechim aqui na região, né? Que ainda tem fontes próprias de receita. Agora, a maioria dos municípios, dependendo aí da sua população, do seu tamanho, a principal fonte de receita é o fundo de participação e o retorno do ICMS, né, prefeito? Isso, a grande dificuldade das cidades menores, o que acontece? Municípios médios e grandes têm IPTU, tem o ISSQN, que ajuda a ter uma arrecadação, um plus, né? Agora aqui no entorno da nossa região, falando aqui de Alto Uruguai, para o pessoal compreender melhor, nós dependemos do FPM e do ICMS. No ICMS, os nossos municípios da região aqui têm feito um trabalho maravilhoso. A gente tem incentivado muito o agronegócio, seja a produção de suínos, a produção de aves, produção de leite, que tem nos ajudado a ampliar a nossa arrecadação de ICMS. Vou te dar o exemplo do nosso município. Ano passado, nós tivemos 158 milhões de venda de produção dos integrados e das demais cadeias do município. E no ano de 2021, 2022, fechou 216 milhões. E a outra loja lá quase entregando. Então, a gente tem feito o nosso trabalho, os demais municípios aqui da região semana também têm incentivado esse setor para poder arrecadar mais ICMS. Então, com certeza, agora no final do mês, início de setembro, nós vamos ter o anúncio do índice do ICMS. A nossa região vai se destacar em algum crescimento, todos os municípios vão ter um pouco de crescimento no bolo do ICMS. Então, esse que é o nosso dever de casa, incentivar essas atividades que não têm sonegação de impostos, como é a integração de suínos, aves e leite, que ajuda a ampliar a nossa cota dentro do bolo do ICMS. Mas o senhor falou que o ICMS... para todo mundo, né? O senhor falou que o ICMS ele também teve manutenção ou queda, que é o retorno aqui que vem do estado do Rio Grande do Sul, né, prefeito? Foi o baque, na verdade, que nós sentimos, Evandro e ouvintes, o corte que teve do ICMS na gasolina, na energia elétrica e alguns outros itens que tirou uma arrecadação bruscamente, né? Mas agora os municípios estão se readaptando e com certeza 2024 já vai estar adaptado com essa receita que vai se consolidar em 2023, que é o que ficou realmente, né? Porque nós tínhamos uma gasolina 25% que era tributada. E o Rio Grande do Sul hoje é o ICMS mais barato que tem da gasolina, que caiu para 17, né? Você lembra que uma vez nós íamos abastecer do outro lado do Rio Uruguai, dava 50 centavos a menos? Vamos botar hoje aqui. É mais barato no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul estava 30%, né? Já aí desde lá do governo Sartori. A alíquota era 25% e foi aumentada para 30% e foi mantida todo o governo Sartori, foi mantido praticamente todo o governo do Eduardo Leite, né? Só baixou no último ano, até por essa questão que veio de cima, né? Baixando aí para os 17% de ICMS aqui. Né? Mas, se bem que houve um aumento de novo aí na cobrança de energia elétrica e tal neste ano, aí, com a mudança de novo na lei do ICMS aí, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Mas então, assim, prefeito, resumindo, a gente está vendo movimentos aí pelo Brasil de um dia de paralisação das prefeituras para alertar esse problema que é grave. Mas aqui na nossa região, a princípio, está sob controle, é isso? Isso, podemos dizer assim, que o Alto Uruguai, os prefeitos estão atentos,
A gente vem conversando sobre o tema queda de arrecadação, tem a preocupação da reforma tributária também que está tramitando no Senado, levando para ver como é que fica. E normalmente é os pequenos que acabam perdendo, o bolo fica concentrado nas grandes cidades, mas a gente ainda está observando. Eu estarei agora, amanhã, estou me deslocando agora de meio-dia para a Expo Inter. Nós vamos ter amanhã uma Assembleia Geral dos Prefeitos, onde vão ser debatidos os temas do agro, e com certeza o tema da reforma tributária vai estar em discussão, e a gente depois pode passar maiores informações também do cenário. Tu vai conversar com o nosso presidente Luciano também, para ele passar como é que está no restante do Rio Grande do Sul. Eu falo pela MAL, nossos prefeitos então estão atentos, estão observando, temos sim alertas de tomar medidas que os prefeitos já estão tomando para conter gastos, mas isso é um cenário, Evandro, que a gente pode passar para os ouvintes, da queda de arrecadação, a economia que está se ajustando, que não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, aí, que toda hora a gente liga a TV, vê, é problema lá na China, é problema nos Estados Unidos, é problema lá na guerra Rússia-Ucrânia, então que afeta toda a economia e gera essa insegurança aí, que nós precisamos, segurança dos governos para os empresários, para os agricultores, para as pessoas de bem investir, trabalhar e gerar riqueza aí para a população, né? Prefeito, muito obrigado por nos atender, um grande abraço. Assim que tiver notícia, amanhã se estiver lá na Expo Inter, se tiver um tempinho aí para nos mandar um recado para a gente ouvir lá dos assuntos que estão sendo lá debatidos. Tá bom, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, Ivano. Um abraço a todos e uma excelente terça-feira.